Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão felizes de estar na casa do Pai hoje? Deus é bom, né? Terça-feira passada nós estávamos em casa, mas aprove a Deus que nós pudéssemos estar aqui reunidos para adorar e agradecer a Deus, amém? Irmãos, hoje nós estaremos iniciando, como informado, um estudo sobre a Epístola de Tiago, amém? Então nós vamos estar iniciando hoje, estaremos estudando essa epístola de 5 capítulos pelas próximas terça-feiras, amém? Então você venha participar conosco para que nós possamos crescer. Um livro abençoado, irmãos. Quem já teve a oportunidade de ler a epístola de Tiago sabe quão bom é para a vida do cristão conhecer e viver aquilo que o servo do Senhor escreveu, amém? Aproveitando o ensejo que estamos de pé, vamos meditar na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 17, bem? Um ensinamento, obrigado. Um ensinamento que vai nos manter firmes na presença de Deus, amém? Capítulo 1, versículo 17, todos encontraram? Amém. E a palavra de Deus nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Podem tomar o teu assento nessa noite, adorando ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos começar com uma introdução ao livro, a Epístola de Tiago, nessa noite, e vamos entender alguns aspectos desse livro, para que nós possamos entender a mensagem que Tiago ele nos traz. É preciso que nós venhamos entender a situação, o contexto em que Tiago e o povo que era destinatário daquele texto estavam, para que nós possamos entender cada capítulo e cada instrução do livro de Tiago, amém? No livro de Tiago, capítulo de número 1, nós vimos o primeiro versículo, ele já começa com uma pequena apresentação. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, no primeiro versículo, Tiago ele já toma o cuidado de se apresentar, de dizer quem ele é, quem está escrevendo, amém? Só que surge uma dúvida em nós para sabermos quem é esse Tiago. Era o apóstolo? Era o irmão de Jesus? Quem escreveu? Há um grande consenso entre os teólogos estudiosos da Epístola de Tiago, que quem escreveu esse livro foi Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Porque o Tiago, que é irmão de João, que também era apóstolo, ele tem sua vida ceifada por Herodes em Atos capítulo de número 12. E quando nós vamos olhar Atos capítulo 15, quando acontece ali a reunião do Sinédrio, que eles se reúnem para eles decidirem sobre alguns costumes judeus, que existia uma divisão entre os discípulos. Eles queriam que os gentios viessem, só que uma parte dos discípulos, dos apóstolos, eles queriam que os gentios viessem e seguissem todo o ritual do povo judeu. Então isso tornou-se um problema dentro dos apóstolos. Então eles se reuniram no Sinédrio para decidir sobre o que eles iam instruir para os gentios, para os gregos que estavam chegando. E essa reunião do Sinédrio, que acontece em Jerusalém, ela é liderada por Tiago. Mas não Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, ele já morreu ao fio da espada por Herodes no capítulo 12. Quando Herodes começa a perseguir os apóstolos do Senhor, ele mata Tiago, foi um dos primeiros a morrer. Então há um consenso entre os teólogos que quem escreve este livro é Tiago, o irmão de Jesus. E você veja que esse Tiago, irmão de Jesus, ele não começa o livro se enaltecendo, como quem diz: Tiago, irmão de Jesus, aquele que conheceu, que cresceu, que tinha intimidade com Jesus. Não.
porque o intuito dele não era se vangloriar. Ele começa dizendo: Tiago, servo do Senhor. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, mas ele não tem nenhum objetivo obscuro de dizer: olha, eu vou me engrandecer aqui, eu vou dizer que eu cresci com Jesus, que eu vivi com Ele todos os dias. E eu queria ler uma carta que foi escrita acerca de Tiago, irmão de Jesus, para que nós possamos entender quem era este homem, qual era o caráter, qual era a visão que as pessoas tinham dele na sociedade. Porque Tiago, ele era cristão, e nós devemos entender que no contexto em que esse livro ele é escrito, ser cristão à época era motivo de ser perseguido, de ser observado, de ser apontado. Então todos estavam olhando. E nós vamos olhar que na história eclesiástica do pai da igreja, de Eusébio de Cesareia, ele escreve um texto que é encontrado, e ele fala acerca de Tiago. Ele diz: Tiago era santo desde o ventre da sua mãe, e nunca bebeu vinho, comeu carne ou banhou o seu próprio corpo, e ajoelhava-se em oração com tamanha frequência que seus joelhos tornaram-se tão ásperos e calejados como os de um camelo. Ele foi, portanto, chamado de Tiago, o justo, e em grego, Obedias, ou seja, o baluarte do povo. Após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus, Tiago tornou-se líder dos primeiros cristãos em Jerusalém, pregando que Jesus era o Cristo, ou Messias, e ganhando muitos convertidos para o reino. Inclusive, alguns pertences às classes governantes. De acordo com Egésipo, que escreve sobre Tiago, as pregações de Tiago causavam alvoroço entre os escribas e fariseus, que lhes deram ordem para calar-se diante do templo em Jerusalém, diante de uma vasta multidão, e negar suas afirmações anteriores. Tiago foi ao topo do templo, mas ao invés de retirar o que havia dito, confirmou que Jesus era o verdadeiro Cristo. Então, de acordo com o Egésipo, eles, os escribas e os fariseus, foram até ele e derrubaram aquele homem justo, e disseram uns aos outros, depois que ele caiu daquele alto pináculo: apedrejamos Tiago, o justo. Começaram então a apedrejá-lo, pois ele não morreu com a queda que lhes haviam causado. Tiago ajoelhou-se e disse, abre aspas: Senhor Deus nosso Pai, eu rogo-lhe para que lhes perdoe, pois não sabem o que fazem. E um deles, que trabalhava como tecelão, tomou a ferramenta com que fiava os tecidos e acertou a cabeça do homem justo. Tiago sofreu, pois, o martírio. Os homens enterraram-lhe logo em seguida, próximo ao templo. O seu monumento permanece ainda no local. Tiago, irmãos, como nós podemos entender aqui através dessa menção, dessa carta que foi escrita por Egésipo acerca dele, ele era um homem justo. Ele levava esse apelido de homem justo. Quem era? Mas o Tiago, mas é o irmão do João. Não, é o justo, aquele que ora e que o seu joelho é como pele de camelo, porque é grosso de tanto orar. Então nós vamos olhar que Tiago era um homem diferenciado. Era um homem que, após a ressurreição, nós vamos olhar nos estudos sobre Tiago, antes da ressurreição de Jesus, irmãos, é uma curiosidade importante, ele não servia ao cristianismo, ele não acreditava e andava com Jesus. Só que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele se converte ao cristianismo e ele começa a ter uma vida devota a Jesus. Então esse Tiago que escreve o texto, primeiro, é o irmão de Jesus, não era o apóstolo, amém? Segundo, a data em que é escrito, a data que esse livro ele é escrito, é em cerca de 48 a 62 depois de Cristo, ou seja, Jesus Cristo ele morre, se finda,
inicia o calendário, depois de 48 anos até 62, Tiago ele escreve esse livro. E ele escreve esse livro, nós vamos olhar que ele dá ali conselhos sobre a vida prática cristã, porque os cristãos da época, aquelas pessoas que eram convertidas a Cristo, eles precisavam de uma instrução, eles precisavam ser instruídos. Por quê? Porque a situação política e econômica e social de Jerusalém estava toda bagunçada, porque eles queriam que os cristãos adorassem a César, vissem César, que era o imperador, como um rei, como alguém superior, e queriam que os cristãos adorassem os deuses pagãos, os deuses gregos. Só que os cristãos diziam: não, nós adoramos somente ao nosso Deus e somos salvos segundo o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Então, os cristãos eles precisavam de um apoio, e é por isso que é escrito esse livro por Tiago, porque ele entende a necessidade. Então, o livro de Tiago ele é repleto de conselhos a respeito de como o cristão deve conduzir sua vida. Nós vamos olhar que o início do livro ele vai falar sobre resistir às tentações. No capítulo de número 2, ele vai falar acerca de nós escutarmos a palavra de Deus e vivermos segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver que ele vai continuar dissertando, ele vai falar sobre a língua, que nós devemos controlar a nossa língua, que se nós não controlarmos a nossa língua, nós não vamos conseguir controlar mais nada da nossa vida. Ele vai continuar, ele vai falar sobre os patrões, ele vai dizer: patrões, vocês que escravizam os seus funcionários, um dia vocês vão pagar por isso. Ou seja, ele está falando sobre aspectos da vivência, aspectos naturais, aspectos do momento que as pessoas precisavam escutar e aprender. Nós vamos olhar que isso está acontecendo no século I. Só que quando ocorre toda a reforma protestante, no século XV, no ano de 1500, nós vamos olhar que Martinho Lutero, quando ele senta para estudar a carta, a epístola de Tiago, ele dá um apelido para a epístola de Tiago. Ele diz assim que a epístola de Tiago é como uma carta de palha, porque começa a acontecer uma contradição. Ele vê o evangelho que o apóstolo Paulo escreve em todas as suas cartas, e ele vê o que Tiago ele escreveu na sua epístola, e ele começa a entender que Tiago está indo contra o evangelho que Paulo escreveu. Então Martinho Lutero ele começa a ter meio que um atrito com esta carta, e quando ele vai montar, que ele montaria a Bíblia, que Martinho Lutero, através da reforma protestante, só para os irmãos entenderem, até a reforma protestante, a Bíblia, ela não era distribuída como nós temos hoje. Cada um tem a sua Bíblia, nós viemos para a casa do Senhor, meditamos na palavra, podemos ler em casa. Na época, antes da reforma protestante, ninguém tinha Bíblia. A Bíblia, as Escrituras, eram algo exclusivo da igreja romana, ou seja, os padres, os papas, somente eles tinham a Bíblia. Então é por isso que surgiu na época muitas heresias, como a questão do purgatório. Olha, você dá aqui o seu dinheiro porque você vai tirar o seu familiar que já morreu do purgatório. Se você der 15, ele vai sair mais rápido. Começava a surgir essas coisas porque as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Elas iam para a igreja católica, aprendiam o que os padres ensinavam e eram obrigadas a acreditar, a processar a sua fé de acordo com o que o padre dizia. Só que quando ocorre a reforma protestante em 1500, Martinho Lutero ele começa a reescrever a Bíblia, ele começa a traduzir para o alemão e ele monta a Bíblia alemã, e ele começa a distribuir até que ele finca as 95 teses na porta da igreja, que são as teses que ele monta para protestar contra aquele evangelho que era fechado com o catolicismo. E agora as pessoas começam a ter acesso à Bíblia. Só que, como ele olha para a epístola de Tiago e ele entende a partir do conhecimento dele que a epístola de Tiago ela está indo contra os ensinamentos de Paulo, porque Paulo ele fala da salvação através da graça.
Nós vamos olhar a carta de Romanos, a carta de Gálatas. Paulo está dissertando que você não deve seguir a lei, que você é salvo pela graça, e por um pecado entrou no mundo, que foi por Adão, mas por outro a graça superabundou. Então ele começa a dissertar a respeito da graça. Quando nós corremos para a epístola de Tiago, Tiago ele começa a falar não da graça, mas ele começa a falar dos resultados que essa graça tem que dar. Ou seja, Tiago está dizendo, você é salvo através da graça. Só que essa salvação através da graça, ela tem que render atitudes e uma maneira de viver diferenciada. Martinho Lutero ele entende nessa diferença que Tiago está discordando do que Paulo escreveu. Só que na verdade Tiago está complementando o processo da salvação. Qual que é o processo da salvação? A pessoa ela se arrepende, ela entende a graça, ela se regenera. A partir da regeneração, ela passa por um processo de adoção, ela é adotada como filho, nós somos filhos e Deus é o nosso Pai. A partir daquele momento da nossa vida, nós entramos em Tiago, precisa dar fruto, porque Jesus vai dizer que toda árvore que não dá fruto é cortada e é lançada na onde? Então nós temos que dar fruto, porque a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então Martinho Lutero ele monta a Bíblia alemã e ele coloca o livro de Tiago lá no final, porque ele entende que o livro de Tiago está indo contra. Então isso daqui é só em questão de conhecimento, para os irmãos entenderem que a teologia ela traz dessas coisas, e não é agora, né? Desde lá da antiguidade, o século XV, eles já começavam a entender a diferença. Só que através desse estudo aqui, e através de uma leitura simples dos 5 capítulos de Tiago, eu e você nós podemos entender que Tiago ele não é contra os ensinamentos de Paulo, mas na verdade ele é um complemento do que Paulo ensinou. Ele traz em toda a sua carta uma visão prática, ele traz em toda a sua carta algo que nós vivemos no dia a dia, ele traz algo após o processo de você entender a questão da graça. Então nós já entendemos que o autor é o Tiago, o justo, o irmão de Jesus. Nós já entendemos que a epístola ela foi escrita entre 48 e 62 depois de Cristo. E já vimos também que é um livro repleto de conselhos a respeito de como o cristão deve conduzir sua vida. E vimos que Martinho Lutero, quando começa a estudar, ele tem acesso às escrituras como um todo e começa a estudar, ele coloca esse livro lá, como nós vemos agora, próximo ao Apocalipse, que é no final da Bíblia. Agora nós temos que entender para que público que Tiago escreveu. Tiago ele escreveu para os judeus cristãos que viviam fora de Israel, sendo humildes e pobres. Irmãos, quando Jesus ele morre, ele é crucificado, o povo ele está sobre Jerusalém. Então nós vamos ver que até na própria crucificação de Jesus, o povo está todo reunido, é uma multidão que vota ali, não matem Jesus Cristo, soltem Barrabás. Então o povo está reunido. Quando Tiago ele escreve essa epístola, ele não está escrevendo para um momento de paz, ele está escrevendo para um momento conturbado, porque no final dos anos 60 depois de Cristo, o povo foi todo esvaziado, o povo foi todo disperso. As igrejas começam a ser construídas fora de Jerusalém. Então Tiago ele vê essa necessidade de escrever para esse povo, porque o povo está disperso, mas não é um povo rico, não é um povo dotado de riqueza para chamar um sábio e ensinar e explicar as escrituras. É um povo sofrido, é um povo pobre. Se nós abrimos a nossa Bíblia aqui no próprio livro de Tiago, capítulo número 1 e o versículo de número 9, ele vai escrever, olha, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. O que ele está dizendo? Que os abatidos devem ser vistos como irmãos, que a pobreza não destrói o relacionamento entre os cristãos, e que os abatidos podem se regozijar se forem exaltados como ricos na fé e herdeiros de Deus. Aleluia. Ou seja, o público é um público que está disperso, é um público que está vivendo em uma situação política, econômica e social conturbada, e também é um público pobre,
é um público que está lutando para sobreviver. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: olha, mas gloria-se, irmão abatido, na sua exaltação. Porque ele está dizendo: olha, você está na sua pobreza terrena, você pode não ter tudo que você quer, mas você é rico no reino dos céus. Ele está tentando passar uma mensagem para o povo, dizendo: olha, hoje vocês estão dispersos, vocês estão fora da terra de vocês, mas tão logo vocês estarão no reino dos céus. E lá vocês não serão pobres, esculachados, envergonhados, não serão escravos. Lá vocês terão riqueza, porque lá em cima vocês são herdeiros do reino do céu. E aí nós vamos continuar vendo que as pessoas que viviam, que essas pessoas, além de ser pobres, elas viviam no meio do maligno e de uma predominante moral corrompida. Irmãos, todas as vezes que nós tiramos a liderança de um povo, ou tiramos algo que traz a ordem para o povo, a tendência desse povo é dispersar e se perder. Vocês querem entender? Em todas as cidades do nosso país, vamos falar do Brasil, que a polícia militar ela entrou em greve, a cidade se tornou como um caos. Eram pessoas saqueando, eram pessoas matando, eram pessoas agredindo, fazendo o que quer. Por quê? Porque não tinha polícia para detê-los. Quando nós estamos falando de um caos social, político e econômico, nós começamos a entender que este povo, eles estão sem liderança. E um povo sem liderança é presa fácil para o inimigo montar a cilada e eles caírem no maligno e toda impureza. Então o público que Tiago está escrevendo, além de ser um público de poucas posses, um público de pobreza, ele também está escrevendo para um público que é predominantemente controlada pelo maligno e que está vivendo em toda sorte de pecado. Continue lendo aí em Tiago capítulo 1 e o versículo 21. Vamos ver o que ele fala. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia. Ou seja, ele está olhando o povo pobre e ele diz: gente, calma, vocês são pobres na vida terrena, mas lá no céu vocês serão herdeiro do reino. Não se preocupe com a pobreza, mas olha, presta atenção no modo de viver de vocês, porque pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, ele está dizendo: vocês estão em outras terras, mas tem que manter o status de cristão, mas tem que continuar fazendo a diferença. Vocês vão ter que rejeitar toda a malícia do inimigo e todo o excesso de imundícia, porque isso não faz parte da vida cristã. Então veja que o público dele, ele precisa receber com mansidão a palavra que é em voz enxertada. Vamos entender que a carta, que é a epístola de Tiago, que essa carta ela não é endereçada a um povo, ela é chamada pelos teólogos como uma carta pastoral. Se nós olharmos a carta de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, é uma mensagem direcionada à cidade de Gálatas, da Galácia. Se nós olharmos a carta escrita aos Romanos, é uma carta patronizada para os problemas da época. Então Paulo vai dizer lá aos Romanos: olha, vocês não escutem aqueles que dizem para vocês que vocês não têm acesso à salvação porque vocês não são judeus, vocês foram alcançados pela graça, e olha, nada vos separará do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem a doença, nem a pobreza, nada vai separar. Então é voltado para os problemas da igreja de Roma. Quando nós olhamos para os Efésios, ele vai escrever em outro contexto. Paulo vai falar acerca da vida cristã, dizendo que olha, o velho homem morreu, agora vocês são outro, o que ficou para trás. Se revista com a armadura de Deus, com o capacete da justiça, porque vocês vão para a guerra. Então cada carta de Paulo é voltada para os problemas locais de cada cidade. Só que a epístola de Tiago não.
Se nós lermos essa epístola nos dias de hoje, ela vai servir para mim e para a sua vida de uma forma inevitável, porque tudo vai se encaixar na nossa vida. Ele não vai dizer assim, olha, como Paulo disse, se prepara porque vocês vão ter que estar revestidos. Não, porque ele está dizendo aqui sobre modo de viver. Então controle a sua língua, não escravize os seus funcionários, olha, rejeita a imundícia, a malícia, viva como servo de Deus, ainda que vocês sejam pobres no dia de hoje, lá no céu vocês serão herdeiros do reino do céu. Então é uma carta pastoral, não é uma carta direcionada para um público local. Então nós devemos entender essas coisas, que essa epístola, ela não é como as cartas de Paulo. E epístola, irmão, significa ordem ou mensagem, designada como carta ou mensagem escrita e não assinada. Então o que significa epístola? Ordem ou mensagem. Então o que Tiago estava escrevendo para aquele povo, ele sendo ali o líder da igreja de Jerusalém à época, ele vai dizer, olha, eu estou mandando uma ordem, eu estou mandando uma mensagem para vocês. Ainda que vocês estejam dispersos na Ásia, na onde vocês estiverem, na Síria, onde vocês estiverem, tenham bom modos, porque vocês não são normais. Andem conforme eu vou escrever para vocês, porque vocês são pessoas diferenciadas. O tema da carta de Tiago é a salvação por meio da fé obediente. Então lembra que eu falei, a carta de Paulo vai falar acerca da graça. Então nós temos a salvação por quê? Porque tivemos acesso à graça. Só que uma vez tendo acesso à graça, eu posso usar a graça como desculpa para viver da minha vã maneira? Como as pessoas dizem, olha, não, é a graça, então eu posso aqui viver da forma que eu quiser, vou viver aqui me tatuando, vou viver aqui tomando meus goró, porque é a graça, se liga, a graça. Então Tiago está dizendo, olha, ainda que você tenha a graça, você ainda vai ter que mostrar os seus frutos, mostrar nas suas ações, nas suas obras, por uma fé obediente. Então não adianta só ter fé, não adianta só ter graça, tem que ter fé, tem que ter graça, só que uma fé e uma graça obediente. Lembra que eu falei, quando não tem liderança, quando não tem um foco, o ser humano ele se dispersa. Então qual que é o foco? Qual que é a liderança? O foco é Jesus, a liderança é Jesus. Eu tenho a graça, eu tenho a fé, então eu vou demonstrar com as minhas atitudes. Então eu estou vivendo, eu vou me separar da imundícia, eu estou vivendo, eu vou me separar da malícia, eu estou vivendo, eu vou segurar a minha língua, porque eu sei que dos meus lábios sairão bênçãos e maldições, e isso depende de mim, do que eu planto e projeto no meu coração. Então Tiago ele começa a falar a respeito disso. Tiago é o único livro no Novo Testamento que define a verdadeira religião. Abre aspas. Visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e não ser corrompido pelo mundo. Tiago é o único que define a religião. Então nós vamos olhar nos outros textos, que os outros textos vão dizer, olha, você tem que adorar a Deus, você tem que levar uma vida reta e íntegra, mas Tiago vai falar, olha, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e não se corromper com este mundo. Então lembre-se que ele está falando numa visão da época. Órfãos e viúvas na época eram pessoas abandonadas. Nós ainda vamos analisar esse texto, mas no nosso contexto atual, tem viúva que vive melhor do que eu e você. Tem viúva que tem pensão aí que não precisa trabalhar o mês inteiro, ganha mais do que eu e você que trabalha o mês inteiro, que nem. Então o contexto que Tiago quer trazer é, olha, a verdadeira religião é ajudar o próximo, mostrar pelas obras, porque a fé e as obras é como o corpo e a alma, um sem o outro não funciona. Então eu tenho fé, mas se eu não mostro com as minhas obras, de que adianta a minha fé? Então eu tenho um corpo, mas se no corpo não tem a alma para dar o fôlego de vida, do que adianta o corpo? É esse paradoxo, esse paralelo que Tiago traça para dizer, olha, eu estou escrevendo para vocês uma carta pastoral, uma ordem, uma mensagem para dizer, ainda que vocês estejam em terra estranha, no meio de pessoas que adoram deuses pagãos, vocês têm que ter um estilo de vida diferente e mostrar no meio desses gregos, da onde vocês estiverem, que vocês são diferenciados. Glória a Deus.
que vocês servem a Cristo e a forma de servir a Cristo é uma só. Você não vai viver a sua vã maneira dizendo que você tem graça, que você conhece, que você acredita e que não importa o que você faça, você vai para o céu. Não. Você conhece, você acredita, você tem fé. E isso vai regenerar as suas atitudes e você vai mostrar que você é a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Irmãos, hoje só foi a introdução. A hora já foi, já é 8h30. Semana que vem nós vamos entrar no texto. Vamos analisando versículo por versículo e vai ficar melhor, irmãos, que essa carta é rica para a nossa vida. Então você que anotou, guarde suas anotações. Na terça-feira que vem nós estaremos aqui em mais uma noite para engrandecer e adorar a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Vamos orar. Algum aviso, pastor? Vamos orar.